Olá, turma! Espero que todos estejam bem. E hoje vamos iniciar mais uma disciplina do curso técnico de enfermagem. Então, a nossa disciplina de hoje é História da Enfermagem. Então, nessa disciplina, a gente vai estudar um pouco do como surgiu a nossa profissão, quais foram as dificuldades, as conquistas, vamos dizer assim, as batalhas que a nossa profissão ela veio enfrentando e enfrenta, claro, ao longo de todos esses anos. Mas não podemos esquecer os nossos pontos importantes para que a gente consiga, de fato, ter um bom desempenho nessa nossa disciplina. Então, como ponto importante, essa disciplina ela tem uma carga horária de 20 horas, está, no caso, dividido em 10 dias, 10 videoaulas, a partir da nossa data de hoje. Será contado como frequência a partir do comentário de vocês nos vídeos das aulas. Então, ao passo que vocês forem assistindo às aulas, vocês não podem esquecer de colocar um comentário abaixo do vídeo com o seu nome e confirmando a sua presença. Bem como no grupo eu vou estar disponibilizando o link das atividades para vocês. À medida que a gente vai tendo as aulas, eu sempre vou elaborando algumas questões para que eu consiga de fato ver e ter esse feedback de vocês a respeito do entendimento dos conteúdos. Bem como irei disponibilizar o nosso horário de tira dúvida todo dia das 15 horas às 18 horas. Então, 1 hora para que você possa estar falando comigo no individual, retirando todas as suas dúvidas, seja a respeito do conteúdo das aulas ou das atividades, tá certo? Então, pessoal, para que a gente consiga de fato ter um bom desempenho dessa nossa disciplina, eu espero a colaboração de todos, que vocês se organizem para estar assistindo às aulas, se organizem para estar tirando dúvida. Eu sei que é um momento muito complicado, muitas pessoas não conseguem se adaptar ou aprender até mesmo sentar nesse olhar, sentar dentro de uma sala de aula, mas eu espero que vocês busquem sempre o melhor, busquem sempre estar, apesar dessas dificuldades, desse desafio, se colocar de fato diante dele e estudar, sentar, assistir às aulas, pesquisar sobre os conteúdos, perguntar, entrar no horário do tira dúvida, não, digamos, se acomodar, tá certo? Então, ao longo desses 10 dias, ao longo dessas aulas, a gente vai estudar um pouco sobre a importância de se estudar a história da enfermagem, a evolução da enfermagem durante os períodos históricos, e a gente vai recapitular um pouquinho da nossa história, o desenvolvimento das práticas de saúde durante os períodos históricos. Vamos estudar um pouco sobre o período de Florence, uma das precursoras da enfermagem, estudar as primeiras escolas da enfermagem no mundo, a teoria ambientalista de Florence, que ainda hoje é muito utilizada e foi uma das maneiras que veio melhorar de forma drástica a prestação da assistência aos pacientes, os precursores da enfermagem moderna. Então, as pessoas que se uniram, viram que realmente a enfermagem era uma profissão e começaram a desenvolvê-la, aperfeiçoá-la durante todo o mundo. O papel da Cruz Vermelha, aí vamos focar não só no mundo, mas trazer também aqui para o Brasil, a história da enfermagem no Brasil. Vamos estudar um pouco sobre Ana Nery, a Cruz Vermelha brasileira, as primeiras escolas de enfermagem no Brasil, as entidades de classe, que a gente já estudou um pouquinho nas nossas disciplinas anteriores, o processo de trabalho em enfermagem, o perfil dos profissionais de enfermagem do passado, do presente, do futuro, quais são as perspectivas da enfermagem na atualidade. Então, a gente vai estar estudando um pouco sobre realmente a história da nossa profissão. E é muito importante a gente entender como surgiu e por que, de fato, a enfermagem é o que é hoje. Quais foram as dificuldades e quais foram as suas conquistas. Então,
você conhece a história da enfermagem? Como ela surgiu e se desenvolveu ao longo dos anos? Vocês já ouviram falar como surgiu? Por que a gente tem o dia da enfermagem? Se comemora? Por que geralmente, antigamente, as pessoas tinham, vamos dizer, esse olhar da enfermagem como apenas uma parte técnica? Então, o que foi que aconteceu? Que a enfermagem se desenvolveu e ao mesmo tempo teve uma estabilização, não conseguiu se desenvolver ainda mais? Como de fato surgiu essa profissão? Então, se você já ouviu falar, ótimo! E aí a gente vai aperfeiçoar cada vez mais. Para quem não ouviu falar ainda, a gente vai se deliciar ao longo dessas 10 aulas a respeito dessa disciplina, dessa profissão tão bela e tão importante para a saúde e para os nossos pacientes. Então, pessoal, a gente vai conhecer o surgimento da enfermagem tanto no Brasil como no mundo, como de que maneira a arte do cuidar se estabeleceu como profissão, porque quando a gente vai definir de fato a enfermagem em si, é definida como a arte do cuidar, e aí mais na frente a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Vamos estudar quem foram os personagens que fizeram com amor o cuidado ao próximo, para que esse amor, esse cuidado, essa doação se tornasse uma ciência tão valorizada nos dias antigamente e também nos dias de hoje. E é fundamental que todos os profissionais, que todos os futuros profissionais de enfermagem tenham em mente e tenham esse conhecimento sobre a história, sobre como aconteceu, os dados importantes, os marcos importantes dessa nossa profissão. Então, por que a gente tem que estudar história da enfermagem? Estudar a história de uma profissão. Porque quando a gente entra num curso, independentemente de qual curso seja, a gente tem que estudar, ou pelo menos espera-se que os estudantes, os acadêmicos, eles entendam a história da sua profissão, para que de fato eles se familiarizem, eles possam vestir realmente a camisa da profissão na qual eles fizeram a escolha. Então, quando nos dedicamos ao estudo da história, não somente lembramos que os outros se esquecem, mas principalmente compreendemos e explicamos por que as coisas aconteceram, da forma como aconteceram e como elas se relacionam entre si. A principal tarefa de um historiador não é julgar, mas compreender, mesmo o que temos mais dificuldade de entender. E a gente não vai estar julgando, até porque a gente está vivendo numa época e num tempo totalmente diferente do que há milhares de anos atrás. Então, naquele momento, claro, a gente vai ver como de fato veio surgindo com todas essas dificuldades. Poderia ter ido por outra vertente, mas acabou indo por outro lado. Então a gente não tem como julgar, pois a gente não estava presente naquela época. E o que aconteceu antigamente está repercutindo e repercute nos dias de hoje. Então, o surgimento de uma profissão e como ela vai se desenvolvendo ao longo da história vai fazer com que ela tenha, vamos dizer assim, um olhar diferenciado mais na frente. Do mesmo jeito com que é a nossa história. Então, o que eu fiz ontem, na semana passada, ano passado, pode repercutir, ou melhor, repercutirá na minha vida mais na frente, atual ou no futuro. Então, o que dificulta muitas vezes essa nossa compreensão não são apenas nossas convicções, mas também essa experiência histórica que vem nos formando, que vem buscando essa necessidade da gente entender o que de fato a enfermagem é o que é hoje, ou como ela poderia ser, ou, vamos dizer assim, o que é que a gente pode fazer para melhorá-la. Então, a humanidade tem visto diferentes formas de cuidar através dessa história. Não existia a enfermagem como uma profissão propriamente dita. E o cuidar, na antiguidade,
era praticado somente no círculo familiar. Então, a gente tinha aquele olhar, até recentemente, em que a mulher era vista apenas para o lar. Então, ela tinha que exercer a sua função de esposa e a sua função de mãe. Então, a mulher ela não poderia trabalhar fora, a mulher ela tinha que exercer essa função de dona de casa e automaticamente de cuidadora do seu esposo, dos seus filhos. Não tinha, bem muito tempo atrás, hospitais, não tinha essas medicações, não tinha profissionais formados. Então, quem exercia de fato essa prática de cuidar era a mãe, era o ser humano feminino, de fato. Então, por isso, muitas vezes, por um bom período de tempo, a enfermagem era apenas vista e exercida por mulheres, porque tinha esse dom, esse cuidado, esse olhar, esse afago familiar. Então, a história da enfermagem serve para elucidar esse cenário vivido e proporcionar um meio de compreensão acerca da evolução dessa profissão. Então, o conhecimento da cultura, política, história possibilitam que as antigas heranças e costumes possam ser aperfeiçoados e, assim, dar uma abertura a uma nova visão, pois foi através desse conhecimento cultural e histórico que a gente vem conseguindo melhorar cada vez mais as técnicas de prestar uma assistência, seja desde a aplicação de uma medicação, do anamnese, de um olhar, de um cuidado, até mesmo para as práticas mais, vamos dizer assim, aperfeiçoadas. Então, é diante disto que se estuda de fato a história de uma profissão, para que a gente possa entender o significado e a importância dessa profissão para a sociedade, compreendendo que a enfermagem é uma profissão indispensável ao cuidado da sociedade. O quanto sua parte prática humana é indispensável na saúde do paciente é indiscutível. Então, a gente sabe que hoje, apesar de ter todas aquelas, vamos dizer assim, falta de reconhecimento, de remuneração, todas aquelas dificuldades que a gente sabe que os profissionais de enfermagem enfrentam, a enfermagem ela é uma profissão indispensável. Como seria nos dias de hoje essa prestação do cuidado, esse olhar para os nossos pacientes, familiares, se não existisse de fato a enfermagem? Claro, mas também se existisse apenas a enfermagem, a gente poderia ter também dificuldades. É uma união em trabalho em equipe, como a gente já estudou, que a gente consegue de fato prestar essa assistência. Mas como a enfermagem, a gente vai ver, surgiu desse círculo familiar, desse olhar, dessas mulheres que tinham essa vontade de cuidar não apenas da sua família, mas de outras pessoas, e sentiram essas necessidades de ampliar esse cuidado, de levar os seus conhecimentos para outras pessoas, e aí de fato vem surgir a nossa profissão de enfermagem. Então, recuperar a memória e estudar a história da enfermagem vem para capacitar todos os profissionais de enfermagem, trazendo essas competências imperiosas, desde os serviços de enfermagem, gerenciamento de conflitos, definição de mitos, racismos, preconceitos, intolerâncias, desenvolvimento de fato da prática da enfermagem. Essa aproximação entre enfermagem e história permite trazer essa problematização do passado da profissão e analisar a história da enfermagem em todos os seus contextos múltiplos, percursos diversos e diferentes personagens, ilustres e muitas vezes até anônimos, que possuíram um papel importantíssimo para a nossa profissão. Então, o apaixonante caminho dos feitos historiográficos vem desde a construção científica desses laços, dessas investigações, de diálogos,
para tornar de fato algo indispensável, imprescindível para os futuros profissionais e até mesmo para os profissionais que já exercem essa profissão. Então, a força da influência das disciplinas, como história da enfermagem, na formação dos profissionais, não pode ser apenas uma disciplina, digamos, qualquer. Vista muitas vezes, é algo tão cansativo, lá vem história de novo. Eu quero ir para a prática, eu quero fazer as disciplinas profissionais, nobres, como enfermagem clínica, enfermagem na UTI, enfermagem de urgência e emergência. Então, muitas pessoas, muitos estudantes, quando adentram nessa profissão, nessas escolas para aprenderem, né, se aperfeiçoarem, querem ir direto para a prática, ir direto para essas disciplinas teórico-prático, para os estágios. Mas a gente não pode esquecer da importância, claro, dessas disciplinas teóricas, que buscam justamente esse senso reflexivo, que busca justamente essa formação interior dos profissionais. Os professores, a escola, lhe ensina a parte técnica, a parte teórica, qual é a finalidade da assistência, dos procedimentos, como fazer, mas quem é o profissional? O profissional que você deseja ser é você que vai fazer por onde. Não sou eu, não é nenhum outro professor que vai chegar e lhe colocar para ser um profissional ético, um profissional humano, um profissional que defende de fato a enfermagem. Não é aquele profissional que está ali defamando a profissão, falando mal, se juntando com outras pessoas de outras profissões, ou então porque acabou fazendo a enfermagem porque não tinha outra profissão. Então, quando a gente veste de fato, reconhece a nossa história, nossos princípios e tem à tona todas essas partes reflexivas, a gente se torna um profissional melhor. A gente se torna um profissional mais humano, mais ético, mais moral, um verdadeiro profissional de enfermagem. Então, quando se escreve a história de uma profissão, facilmente vai cair nessa tendência de buscar origens no passado. Geralmente, a gente busca essa parte mais que traz benefícios, qualidades, que a enfermagem de fato conseguiu alavancar, mas a gente também tem que ver as suas dificuldades. E essa tendência mais comum é enfatizar a profissão por intermédio de virtudes, como bondade, paciência, dedicação. E a gente sabe que uma história, seja de um indivíduo, de uma profissão, ela só não tem apenas altos. Ela vai possuir, claro, altos e baixos. Vai possuir dificuldades, erros, acertos. E é por isso que a gente tem que entender e buscar reconhecer e melhorar cada vez mais como pessoa e profissional. Então, nesse processo de busca por uma identidade, é difícil saber o que efetivamente delimita uma profissão. Ao discutir o presente e o futuro do profissional de enfermagem, é necessário definir o núcleo da profissão de forma clara, incontestável e aceita por todos os pares, sem sofismas, silogismos, definindo-se o profissional de enfermagem pelo que é e não pelo que faz. E aí a gente tem que definir em união, claro, pelo que ele faz como profissional e pelo que ele é como pessoa. Então, muitas vezes, essas definições complicam mais do que explicam esses significados e alcances de uma profissão. No caso da enfermagem, a preocupação pelo esse cunho científico, tecnológico, acabou por dar uma exagerada primazia aos aspectos puramente técnicos e profissionais, esquecendo, muitas vezes, dos aspectos sociais e até vocacionais, como o interesse pelo ser humano e o desejo de servi-lo em qualquer situação de saúde ou doença,
em especial em situações de necessidade e dependência. Então, muitas vezes a gente foca nessa questão burocrática, nessa questão mais científica, e aí a gente acaba de lado, deixando de realmente entender à tona essa parte tão importante da enfermagem, que é o cuidado, que é de fato o paciente, aquele indivíduo adoecido, com necessidades, dependência e também seus familiares. Eu posso estar falando aqui para vocês algo que vocês já ouviram, ou então ainda que não entendem, mas a gente tem muitos profissionais que só focam nessa parte técnica. Chegou, deu seu plantão de 12 horas, 8 horas, 24 horas e pronto. Não cria nenhum vínculo, não tem esse olhar humanizado, esses princípios éticos, esse ponto reflexivo, a importância da profissão. Já tem outros que fazem totalmente diferente, trazem de fato essa parte humanizada, essa vocação de fato dessa nossa profissão. Então, a noção de identidade implica na atribuição de significados que respaldam os entendimentos e as interpretações que as pessoas têm de si mesmo. Quando pensamos em enfermagem, no ser enfermeiro, no ser técnico, evocamos códigos, imagens, representações que, dadas a priori, nos permitem reconhecer pessoas, abstrair conceitos, visualizar lugares, paisagens, e essa perspectiva faz pensar que a identidade é ao mesmo tempo algo mutante, mutável, revelado, não apenas pela inexorável condição biológica que torna as pessoas únicas, mas também pela cultura, profissão e estilo de vida adotado por cada indivíduo que escolheu e que faz parte da profissão de enfermagem. Então, a importância de se estudar de fato a história da enfermagem, a história de uma profissão, é descobrir esses caminhos percorridos pelas gerações passadas e entender as razões que motivaram essas pessoas à escolha de determinados percursos, cujas consequências são refletidas nos dias de hoje e será também refletida no nosso futuro como profissionais. Então, a própria história da humanidade vem agregada em comum com a história da enfermagem. E aí nos permite esse reconhecimento da nossa origem, da nossa evolução, assim como essa maior compreensão de nossos deveres, além de nos permitir preservar a nossa identidade, de nos permitir reconhecer de fato a profissão, reconhecer de fato a enfermagem. Então, compreender a história da enfermagem é necessário para que a gente possa olhar para trás e enxergar à frente. A vida também pode ser assim entendida, como um olhar no passado, vivenciando com vistas no futuro. Pois o ser humano, ele sabe que ele nasce, ele fica doente, acidentes, envelhecimento, morte, isso são experiências inevitáveis. Para preservar as vidas individuais e estabilidade social, o profissional de enfermagem, ele é encarregado de ajudar as pessoas em momentos de dependência, em momentos de necessidade. Essa função pertencia inicialmente, como a gente discutiu, às famílias, unidas estruturalmente nessa vida social. Em algumas culturas, certos aspectos do trabalho de cuidar eram atividades de pessoas não pertencentes a essa estrutura familiar. E aí vinha a questão de grupos religiosos, os indígenas, as pessoas que acreditavam mais em pajés, por exemplo, em curandeiros. Mas a maioria das pessoas do círculo familiar era a própria família, a própria mulher que exercia essa função de cuidar. Então não se tem registro de fato da época ou do local onde teve início a enfermagem
secularizada e formal, ou seja, uma delegação ampla e sistemática de atividades de enfermagem a um trabalhador estranho à família. E aí, a partir da década de 1830 e, sobretudo, nas décadas subsequentes, as pessoas começaram a confiar em cuidadores para as famílias em períodos de doença. E entre 1860 e 1880, a ideia de entregar parte do trabalho do cuidar no âmbito doméstico familiar para alguém que se encarregasse de cuidar em um local mais apropriado, como um hospital, por exemplo, começou a se firmar. E aí começou a dar início novas instituições, novas ocupações, um olhar diferenciado para essas pessoas adoecidas. E aí as pessoas também que iam exercer esse papel de cuidadores. Então, de onde vem de fato o nome enfermagem? Então, a palavra enfermagem se compõe de duas palavras, do latim nutrix, que significa mãe, e do verbo nutrire, que tem como significado criar, nutrir. Notem que até mesmo o significado da palavra nos remete a esse olhar feminista, a esse olhar voltado para a mãe, para aquela pessoa que cuida, que guarda, que zela, que cria. Então, essas duas palavras, adaptadas ao inglês no século XIX, acabaram se transformando na palavra nurse, que traduzida para o português significa enfermeira. E aí, em muitos casos, relatos, artigos, a gente se vê muito falar essa palavrinha nurse. Então, nurse significa enfermeira. Enfermeira, enfermeiro. Hoje, mas antigamente, como era exercida apenas por mulher, por isso que traz essa, remete a esse significado de mãe, criar, nutrir, e o nurse de enfermeira. Então, a enfermagem, como eu tinha falado para vocês no início, tem como definição básica a arte do cuidar. É uma ciência e é uma arte. Como ciência, ela oferece conhecimentos, resultados de pesquisas científicas, análises lógicas, deseja ser capaz de transferir esses conhecimentos científicos para a prática. E como arte, tem o uso criativo, imaginário do seu conhecimento para melhorar esse cuidado, esse poder de observação, o uso, o manejo das mãos e principalmente o domínio do cuidado, dentro do que o ambiente favorece, claro, seguindo todos os princípios e normas de tratamento, que antigamente não existia um esteto, não existia um termômetro, então a gente tinha que criar, como profissional de enfermagem, que presta esse cuidar, que presta esse olhar, essa criação para com o outro adoecido, tinha que criar meios criativos, muitas vezes imaginativo, melhorando esse conhecimento científico para conseguir de fato prestar uma assistência qualificada. Então, cabia à enfermagem desenvolver atividades para a manutenção e promoção da saúde, bem como para a prevenção de doenças, sendo de sua responsabilidade, muitas vezes, o diagnóstico e intervenção de enfermagem. Quando eu falo diagnóstico aqui, eu estou me referindo aos diagnósticos da enfermagem. Geralmente, quem traça o diagnóstico da doença são os médicos, claro. Mas nós, profissionais de enfermagem, nós tratamos diagnóstico em cima das necessidades daquele paciente, em cima da sua dependência, em cima das suas dificuldades. Então, foi criado, mais na frente vocês vão estudar, um livro que traz alguns diagnósticos de enfermagem, que serve como auxílio para
os profissionais de enfermagem para o fechamento desse diagnóstico, bem como intervenções precisas para cada diagnóstico. E aí, o objetivo maior da enfermagem é assistir as pessoas e atingir o máximo potencial de saúde desse indivíduo. Todos necessitam de cuidado e dependem de cuidado em todas as etapas da vida. Essas necessidades de cada pessoa, de cada grupo, de cada cliente, determinam o cuidado de que ele necessita. A dependência, independência e interdependência do cuidado variam, claro, de acordo com a situação e com a cultura do indivíduo, a cultura dos familiares, do paciente em si. Então, a profissão de enfermagem, ela surgiu do desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos. As práticas de saúde instintivas, através de instintos, foram as primeiras formas de prestação da assistência. No primeiro estágio da civilização, estas ações garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, estando na sua origem associados ao trabalho feminino, caracterizando-se pela prática do cuidado nos grupos nômades primitivos. Mas, com o domínio dos meios de cura passaram a significar poder, o homem, aliando este conhecimento ao misticismo, aos aspectos místicos, fortaleceu esse poder e apoderou-se dele. Quanto à enfermagem, as únicas referências concretas, digamos assim, estão relacionadas com a prática domiciliar do parto e a atuação pouco clara de mulheres de classe social que dividiam essas atividades nos templos dos sacerdotes. Então, essa prática do cuidar era instintiva. À medida que os anos e o tempo foi passando, quem dominava essa prática tinha o poder. E aí começou a aliar essa prática instintiva com o misticismo, e aí começou a se aprimorar cada vez mais as técnicas. E aí a enfermagem não tem relatos propriamente ditos, mas era exercida por essas mulheres da classe social, que começaram a prestar essa assistência nos templos com os sacerdotes da igreja. Então, a profissão da enfermagem surgiu com essa evolução e desenvolvimento das práticas de saúde no decorrer do tempo. A saúde de forma instintiva foi o primeiro método da assistência. Com relação à enfermagem, existem essas questões ainda pouco concretas. Muitas vezes estão associadas aos partos dessas mulheres em casa e eram realizados por outras mulheres que dividiam as atividades com esses sacerdotes, e essas ações se desenvolveram por muito tempo e serviram para que os conceitos de saúde fossem ensinados dentro desses templos. E aí a prática de saúde mística e sacerdotal do século V a.C. passa a ser baseada no conhecimento da natureza, da experiência, do raciocínio, estabelecendo uma relação de causa e efeito para essas doenças. E incentiva de qualquer conhecimento anatômico fisiológico. Então, não existia um conhecimento anatômico do corpo, um conhecimento fisiológico do corpo, existia apenas um conhecimento superficial, digamos assim, da natureza, das experiências, como hoje. Fulano está com dor de cabeça. Não sei quem tomou um remédio e tratou. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam ter esse dom de cuidado. E aí, quando alguém está doente, toma um chá, faz compressa, faz isso. Então, apesar de não ter esse conhecimento científico, anatômico, fisiológico do corpo, as pessoas têm esse instinto já, meio que digamos instinto, né? Em cuidar do outro.
se alguém está adoecido, acamado, vamos dizer assim, acanhado, já tem esse instinto de cuidar e tratar. Não de levar no hospital, do médico, procurar uma assistência propriamente dita. Se hoje é assim, antigamente, a gente não precisa nem discutir, né? Então, certamente vocês já ouviram falar de Hipócrates, claro. E aí foi através de Hipócrates que ele propôs uma nova concepção em saúde, separando essa arte de curar dos sacerdotes por meio desse misticismo, passando a utilizar essa inspeção e observação dos indivíduos, do corpo, dos adoecidos. E aí esse período foi chamado pela medicina grega como período hipocrático. Então é quando ele de fato vê essa necessidade de deixar um pouco de lado essa parte mística, essa parte sacerdotal e observar, inspecionar, conhecer o corpo do ser humano. Então Hipócrates ele é considerado o pai da medicina e ele reconheceu doenças como tuberculose, malária, luxações, fraturas, e ele utiliza em seu tratamento massagens, banhos, ervas. E aí tinha como princípio fundamental a terapia não contrária à natureza, mas sim auxiliar. Então ele, claro, utilizava ervas medicinais, digamos assim, para tratamento. Mas ele também visava outras formas de tratamento, outras formas, digamos, de cura para esses pacientes. Então ele começa a reconhecer determinadas patologias, históricos das doenças, sinais e sintomas, e aí ele vem traçando diagnósticos e tratamentos para esses pacientes. Então, há ainda um período em que a enfermagem foi uma prática leiga, claro, então ela iniciou-se por muitos e muitos anos, uma prática leiga. Trata-se do período medieval, onde a assistência era desenvolvida por religiosos e que ocorreu no século V ao século XIII. Esse período serviu para que fossem aceitos pela sociedade conceitos inerentes à profissão, como obediência, abnegação, espírito de serviço, que dão à enfermagem perfil de sacerdócio e não de profissão. Então, por ter passado por um período muito grande, uma prática leiga, exercida apenas por mulheres, religiosas muitas vezes, tendo toda essa dificuldade, hoje a gente tem um respaldo, um respingou ainda hoje, como uma profissão que deve obediência, que deve esse espírito de serviço, que tem não uma profissão em si, mas um sacerdócio apenas. Mas aí, claro, a enfermagem ganhou muito destaque, muito reconhecimento ao longo dos anos. Então, em hospitais religiosos, digamos assim, que não era de fato hospitais ainda, a enfermagem permaneceu desorganizada por muito tempo, o que se agravou após a Santa Inquisição e a Reforma Religiosa. Os hospitais passam a ser local de aglomeração de pessoas de todos os tipos, onde os doentes dividem o mesmo espaço em leitos coletivos. Não existia uma funcionalidade, não existia uma organização. E aí acaba se agravando tanto na profissão, como também na forma de cura, de tratamento para os pacientes. E aí, como eu falei para vocês no início, a gente vai ver agora nessa introdução a enfermagem aliada à história. Antes da gente unir a enfermagem à história, a gente vai fazer uma leve revisão, uma recapitulação sobre quais foram os períodos históricos. Então, vocês devem ter estudado lá na disciplina de história, lá no ensino médio, fundamental, os períodos da história. Então, como períodos da história, a gente tem o pré-cristão, o moderno e o contemporâneo. Esses 4 períodos, eles, claro, sofreram e ocorreram diversas coisas em cada período. Aqui a gente vai focar, de fato, com essa questão do cuidado, do adoecimento, das formas de olhar como eram as pessoas que adoeciam. E na nossa próxima aula, a gente vai fazer essa ligação
com, de fato, a profissão de enfermagem. Então, como período pré-cristão, esse período ele compreende desde o início da escrita da humanidade até a Idade Média. Nesse período, as doenças eram ditas como um castigo de Deus ou resultavam do poder do demônio. Ou seja, se você não estava entrelaçado com a igreja, ou se você não estava, vamos dizer assim, seguindo todos os padrões da igreja, sem pecado, você estava saudável. Quando alguém adoecia, independentemente da doença, era dito por muitos que Deus o estava castigando. Então, logo no início, por muito tempo, as doenças eram ditas e vistas como justamente um castigo de Deus para com esse indivíduo. E o tratamento consistia em aplicar as divindades, afastando os maus espíritos por meio de sacrifício. E aí usavam-se muitas vezes massagens, banho de água fria, água quente, dependendo da região. E aí foi em decorrer desse período que a história da enfermagem surgiu o pensamento filosófico, trazendo a necessidade de uma visão desligada desses mitos. E a medicina sofreu influência dessas mudanças e evoluiu com elas, mas a enfermagem não. Então, sentiu essa necessidade de se desligar do misticismo e ter outro olhar, que porque de fato as pessoas adoeciam, não estava diretamente relacionada com o castigo de Deus. A medicina ela vem evoluindo e a enfermagem, infelizmente por um período, estaciona. Mais tarde, os sacerdotes eles adquiriram conhecimento sobre as plantas medicinais e passaram a ensinar as pessoas, delegando funções de enfermeiros farmacêuticos. Alguns escritos, que a gente chama de papiros, inscrições, monumentos, livros, foram escritos para passar para outras gerações e ensinamentos sobre o tratamento de doenças, quais eram as plantas medicinais, quais foram as técnicas utilizadas para tratar determinados pacientes com algumas patologias. E aí é nesse período pré-cristão, em resumo, que a enfermagem permaneceu empírica e mitológica, ou seja, ela não tinha esse aspecto científico, ela não tinha esse conhecimento de fato científico, era muito conhecimento místico, conhecimento voltado para, de fato, plantas medicinais, castigo de Deus, os deuses, então tinha todo esse olhar. Então aqui a gente tem um breve resumo através de um esquema. E aí, um pouco de diferentes regiões, lá no Egito, os egípcios eles acreditavam na vida após a morte e na imortalidade da alma. Vocês já devem ter assistido alguns filmes, falando da múmia, filmes do Egito, que eles invocam muito e focam muito nessa vida após a morte e na imortalidade. Então, por isso que, por alguns motivos religiosos e culturais, surgiu esse forma e especialidade de mumificação. E aí, para que eles conseguissem desenvolver essas técnicas, surgiam, vamos dizer assim, um conhecimento da anatomia, um conhecimento fisiológico. Daqui a gente já percebe esse enfoque no corpo humano. Então, com os cuidados de mumificação, eles tinham a finalidade de prender a alma no corpo, pois eles acreditavam nessa vida eterna, e eles também tinham essa habilidade de embalsamar, técnica ainda hoje utilizada, e fazer ataduras. E aí, graças a eles, a gente entende o processo de bandagem de ataduras utilizadas até hoje, como também técnica de embalsamar. E aí os egípcios, eles conheciam também e praticavam a questão da hipnose, onde muitos lugares são utilizados, e o controle da mente, e estudavam a imaginação, interpretação dos sonhos. Também acreditavam que o coração era o centro de tudo,
reconhecia o ato respiratório como o mais importante. Como eu falei para vocês, eles já tinham esse cunho anatômico e fisiológico. Não havia nenhuma menção da existência de hospitais, nem de profissionais de enfermagem nessa época pré-cristã. Haviam, claro, os sacerdotes que cuidavam dos doentes, e eles tinham esse conhecimento sobre essa preparação de drogas, de medicações, de infusão, solução para injeção, comprimidos, para que de fato colocassem em prática a questão de embalsamar, mumificar, a questão das bandagens, todo esse controle. E aí os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte e tinham como esse objetivo o critério de mumificação. Tinha os rituais, aqui eu venho explicando um pouquinho, forneciam essas regras rígidas para o estabelecimento e colocar em prática esses critérios de mumificação, pois eles acreditavam que com a mumificação a alma ficaria presa ao corpo. Na Índia, o tratamento geral para as doenças consistia em dieta, banhos, inalações, sangrias. Eles utilizavam também plantas medicinais. A Índia começou a aperfeiçoar técnicas e procedimentos cirúrgicos. Realizava desde amputações, retiradas de tumores, cataratas, hérnias, cálculos de vesículas, até a reconstrução de nariz e lábios leporinos, além de partos cesáreos. Então aqui a gente já tem uma visão melhor e algo que a gente ainda utiliza nos dias de hoje. Foi através dos estudos, da implantação dessas pessoas lá no período pré-cristão, que à medida que vai evoluindo o tempo, vai evoluindo também e aperfeiçoando essas técnicas e colocadas no nosso dia de hoje. Então eles se preocupavam com a limpeza e proteção das feridas. Eles descreveram doenças como febre tifoide, a lepra, a hepatite, cólera, diabetes, alterações neurológicas e tuberculose. Conheciam as técnicas de transmissão. Eles acreditavam que as doenças não eram castigo de Deus, mas o indivíduo ele adquiria através de impurezas que o seu corpo tinha. Então ele tinha como, vamos dizer, principal meio de tratamento banhos, essas inalações, banhos, lavagem do corpo em si. Aqui eu trago algumas imagens para vocês e a questão de Assíria e Babilônia. A medicina era baseada na magia, nessa parte, e acreditavam em 7 demônios que eram os causadores das doenças. E eles vendiam, os sacerdotes, ditos médicos, talismãs com orações, que se você tivesse doente, você adquirisse esse talismã, você estaria totalmente curado. Então acreditavam-se aqui que as doenças eram causadas pela ira dos deuses, dos espíritos malignos. E eles também introduziram como tratamento a dieta e também usavam a questão de massagens. E a penalidade para médicos, para as pessoas que exerciam esse cuidado, era amputações das mãos ou até mesmo indenização. Aqui eu trago para vocês imagens de técnicas, de rituais, porque, como eles traziam, era algo maligno. Outro local que a gente vai debater é a China. Então, os chineses, eles eram politeístas. Então, eles acreditavam em vários deuses, ofereciam sacrifícios, acreditavam nos males espirituais e que eles também eram responsáveis pelas doenças e pelos desastres. Aqui começou a conhecer técnicas como dissecação, sistema circulatório, massagem, uso terapêutico do banho. Notem que eu sempre estou falando dessa questão do banho, o significado da frequência do pulso. Então eles já tinham esse olhar mais anatômico, mais aprofundado.
O diagnóstico era estabelecido pela verificação do pulso do paciente durante várias vezes ao dia. Na China, as doenças eram classificadas como benignas, médias e graves. E aí eles dividiam essas categorias e separavam as pessoas para o tratamento. Os tratamentos eram indicados através da avaliação do paciente, do que ele estava sentindo. Para a anemia, eles indicavam ferro e fígado. Para doenças com verme, tratamentos com raízes. Sífilis, com mercúrio. Doenças de pele, eles aplicavam arsênio. Anestesias, eles utilizavam ópio. E aí construíam alguns, digamos, locais, que mais na frente a gente chama de hospitais, que serviam como isolamentos e casas de repousos para esses doentes. E a cirurgia não evoluiu devido a essa técnica de proibição de dissecção de cadáveres. E aí a medicina chinesa, ela era mais preventiva. Ainda hoje a gente escuta falar técnicas de acupuntura, chakras, reconhecimento do corpo, da alma, pontos importantes no nosso corpo, que a gente consegue de fato adentrar alguns órgãos. Então, as pessoas que exerciam essa forma de cuidar, eles tratavam os pacientes desenvolvendo técnicas para evitar de fato vamos dizer assim, a proliferação ou que a doença se agravasse ainda mais com essas técnicas de acupuntura, de ervas, de banhos. O outro local é o Japão. Teve a maior parte de suas primeiras ideias provenientes da China, e a única diferença até é a técnica de águas termais. A morte, a doença, todas as efusões acarretavam impurezas, e também ele acreditava nessa questão dos deuses, dos males. Aqui eu trago para vocês um exemplo de como o corpo estava impuro, precisava se banhar, se limpar. E aí tinha essa técnica de banhos. Na Grécia, o tratamento das doenças estava relacionado com a mitologia grega. Apolo, o deus do sol, era o deus da saúde e da medicina. E aí há relatos de uso de fármacos, como sedativos, forticantes e hemostáticos, a utilização de ataduras, retirada de corpos. E aí, aqui ele já tinha um valor a beleza física, cultural, o nascimento e a morte, era considerado algo impuros. E aí, graças a Hipócrates, conseguiu se aperfeiçoar cada vez mais, reconhecer o corpo, traçar diagnósticos, reconhecer as principais doenças e também a questão de tratamentos não mais mitológicos, não mais voltado para, digamos, castigo de Deus, mas trazendo esse cunho mais, vamos dizer assim, anatômico, fisiológico do corpo. Aqui é só um exemplo, eu sempre vou trazendo algumas imagens. Roma, antes da conquista da Grécia, os cuidados combinavam com práticas populares, magia e religião. Os cuidados eram praticados pelos escravos ou estrangeiros. Os tratamentos aos doentes eram baseados na observação empírica dos casos e dos efeitos. A principal prática aqui era as rezas, filoterapia. Construíram os hospitais militares, mas não há registros de serviços de enfermagem nos escritos. A água da chuva era usada na forma de remédios. A coleta de lixo era feita regularmente. A rede de esgotos era excelente e é utilizada até hoje. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, esse olhar. E eles começaram vamos dizer assim, técnicas, criações de hospitais, utilização de medicamentos como tratamento. Aqui é um exemplo de onde ficavam, questão de tratamento de feridas, reconhecimento da pele do corpo humano. Os hindus relatam conhecimento sobre anatomia e farmacologia. Eles reconheciam os ligamentos, os músculos, os nervos,
os vasos linfáticos, o processo digestivo, a descrição de alguns tipos de procedimento, como suturas, amputações, correção de fraturas, e eles tornaram-se conhecidos pela construção de hospitais, também como os outros. E aí foram os únicos na época que citaram os profissionais de enfermagem e exigiam deles qualidades morais e conhecimentos científicos. E aí há relatos nos hospitais que ocorriam a prática da utilização de músicos e narradores de história para distrair os pacientes. E aí o respeito ao corpo, e era proibido o derramamento de sangue e a dissecção dos cadáveres. Depois do período pré-cristão, a gente vem para o segundo período da história, que a gente chama de período cristão. Aqui o cristianismo foi a maior revolução social de todos os tempos. Influiu positivamente, modificando os indivíduos e o conceito de família. Os cristãos começaram a praticar atos de caridade, até então não exercida. Nessa época, a tarefa de cuidar dos enfermos foi atribuída aos religiosos, às irmãs de caridade, que exerciam a enfermagem, digamos assim, com vocação. Daí vem esse paradigma de que a enfermagem era a pessoa boazinha e gentil, que aceita tudo sem queixas. Então a enfermagem ainda não era científica. Começaram a construir os hospitais, onde os profissionais de enfermagem eram exercidas por pessoas que acreditavam e trabalhavam com baixa remuneração. Em sua grande parte, eram as irmãs de caridade, ou muitas vezes mulheres, digamos, da vida, que em troca de abrigo começaram a exercer essa prática do cuidado, gerando outro paradigma referente aos profissionais de enfermagem. E aí o conhecimento da enfermagem ainda era empírica, não tinha esse conhecimento científico, anatômico, como era o período pré-cristão, mas exercida por irmãs de caridade e por mulheres da vida. E aí aqui a gente já tem relatos, a gente já consegue visualizar em imagens alguns hospitais, locais ditos hospitais, que eram exercidos essa prática do cuidar dos enfermos. E aí é nesse período cristão que acontece o período de decadência da enfermagem, ou era negra da enfermagem, pois ocorreu uma baixa do espírito cristão, repercutindo diretamente na enfermagem, tanto na quantidade como na qualidade das pessoas que se dedicavam aos serviços dos enfermos. Os donativos e a generosidade iam cada vez mais diminuindo. Os hospitais começaram a entrar em sérias dificuldades de funcionamento, por falta de recursos humanos e materiais. Aos poucos, a decadência se agravava, ocasionando o fechamento de muitos hospitais. Outro fator que colaborou nessa crise dos hospitais da enfermagem foi a reforma religiosa, provocada por Lutero, Henrique e Calvino, que expulsou dos hospitais as religiosas que assistiam os doentes, especialmente lá na Inglaterra. Então, esses cuidados prestados aos enfermos passaram a ser dadas por pessoas de baixo nível social e qualificação pessoal. Esta atividade passa a ser um trabalho árduo e de baixa remuneração, não havendo mais, ou muito pouco, o sentido cristão que regeu essa profissão e era a razão de assistir os necessitados. E aí o desenvolvimento científico da enfermagem naquela época foi muito pequeno, não conseguindo acompanhar o avanço da medicina que, vamos dizer assim, alcançou cada vez mais voos e a enfermagem ficou estagnada. Então, o que foi esse período de decadência ou era negra da enfermagem? Foi quando aconteceu uma baixa no espírito cristão. Então, as pessoas começaram a ter dúvidas sobre a igreja,
e começou essa reforma, muitas discussões, rebeliões na Igreja Católica. Então fez com que as pessoas não ajudassem mais e aí diminuiu os recursos humanos, os materiais. Teve por obrigação afastar as religiosas, as irmãs de caridade, e a enfermagem fica apenas exercida por as mulheres da vida e deixada muitas vezes de lado. Alguns hospitais foi fechado, e aí à medida que a ciência foi avançando, e aí, por exemplo, a medicina foi se tornando uma profissão reconhecida de fato, a enfermagem foi ficando de lado. E aí, quando ela foi tentar se reerguer, já estava muito, digamos, avançado. Mas mesmo assim não ficou para trás, se tornando uma profissão científica e conseguindo de fato ganhar seu reconhecimento e se tornar o que é hoje. E aí, o processo de surgimento dos hospitais foi durante muito tempo instituições, casas, galpões, digamos assim, chamados de hospitais, que desempenhavam justamente esse papel de albergue, hospedaria, que tinham essa função de terapêutica, reconhecendo os desprotegidos para cuidar, alimentar, prestar assistência. E aí os indivíduos eles eram tratados em casa, não se conhecia nada sobre esterilização, desinfecção, antisepsia, transmissão das doenças. Com a evolução do conhecimento, surgiu o aparecimento de diversas patologias, novas tecnologias, e houve essa necessidade de um lugar específico. E aí, de fato, levou à importância de surgir os hospitais. E aí, os primeiros hospitais foram criados como locais de isolamento, onde a caridade se exercia como uma prática cristã. Então, eram locais para pobres, mulheres desamparadas, velhos e doentes crônicos, sob o cuidado de monges e religiosos. A tecnologia disponível só diminuía o sofrimento. Então, os pacientes com maiores recursos tratavam-se a domicílio. Então, aquelas pessoas que tinham poder executivo, questão financeira melhor, se tratavam em casa, no, vamos dizer assim, afago da sua casa. Já as pessoas mais pobres, desamparadas da rua, eram tratados nesse hospital. E aí o primeiro hospital construído no Brasil foi em Olinda, chamado de Santa Casa de Misericórdia. E à medida que os exploradores portugueses eles vinham adentrando no interior brasileiro, formaram vilarejos, fundaram um hospital para o local de atendimento dos seus colonizadores e exploradores. E aí ele foi 3 anos antes, depois construído de Santos. E aí os tratamentos mais comuns na época eram amputar, reduzir luxações, tratar fraturas, ferimentos, fazer sangrias, arrancar dentes, fazer todos esses tratamentos, vamos dizer assim, mais simples. E aí, desde os tempos do Velho Testamento, a profissão de enfermagem já era reconhecida por aqueles que cuidavam e protegiam pessoas doentes, em especial idosos e deficientes, pois nessa época, tais atitudes garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência. E nessa época, e durante muitos séculos, a enfermagem estava associada ao trabalho feminino, com prática de cuidar de grupos nômades primitivos, ligado a esse aspecto religioso, de caridade. E aí aqui tem uma imagem, então a gente pode notar que não dispunha de técnicas de biossegurança, conhecimento de sepsia, antissepsia, e aí a gente sempre tinha uma religiosa exercida por profissionais de caridade e irmãs de caridade. Depois do período pré-cristão, veio o cristão e agora o moderno. Então, com o avanço da medicina, da ciência, a reorganização dos hospitais, o posicionamento dos profissionais médicos como realmente uma profissão responsável por esta reordenação, é que a gente vem encontrando as raízes e os reflexos da enfermagem.
e esse ressurgimento dessa fase sombria. Então, a evolução crescente dos hospitais não melhorou, entretanto, suas condições. Nessa época, estiveram sob piores condições devido a uma predominância das doenças infecto-contagiosas e essa falta de conhecimento de proliferação e de combate para essas doenças, bem como uma falta de pessoas preparadas para cuidar desses doentes de fato, lidar diariamente e diretamente a esses pacientes. Os ricos continuavam a ser tratados em suas próprias casas, enquanto os pobres, além de não terem esta alternativa, tornavam-se objetos de instrução e experiências que resultariam no maior conhecimento sobre doenças em benefício das pessoas de classe social mais alta. Então, devido a essa falta de preparo, cunho realmente científico da enfermagem, a gente não teve uma melhor assistência nos ambientes hospitalares. E aí é neste período que a gente tem que ressaltar o surgimento, ou melhor, o ressurgimento da enfermagem. E aqui, de fato, ela surge como uma prática profissional, não apenas mais empírica. E é neste cenário que a enfermagem ela passa a atuar quando Florence, que a gente vai estudar mais na frente, é convidada pelo ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar junto aos soldados feridos em combate na Guerra da Crimeia. Então, a princípio, a enfermagem era dita como uma arte metodológica, advinda de vocação e considerada inferior à medicina, visto que esta iniciou sua fase de desligamento dos mitos no início do pensamento filosófico. A arte de cuidar evoluiu lentamente para a ciência do cuidar, apenas na Idade Moderna. A personalidade mais marcante da enfermagem no Brasil foi Ana Nery. Já no século XX, a compreensão da história da enfermagem pode fornecer subsídios para a identificação desses paradigmas, ainda hoje presente na prática da ciência do cuidar. Atualmente, a enfermagem constitui uma área da saúde autônoma, metódica e científica. Um período contemporâneo, nos nossos dias de hoje, vem a evolução da tecnologia, do conhecimento melhorou, a qualidade dos cuidados, o exercício desse raciocínio crítico, das intervenções, dos procedimentos, e a gente tem todo esse olhar mais científico e técnico, não mais ligado a antigamente como eram lá no período pré-cristão e no período cristão, desligado de certa forma da igreja, desligado de certa forma desses mitos, de castigos de Deus, de demônios, trazendo de fato o cunho científico. E aí, em resumo, os primeiros registros encontrados e documentados relatam uma enfermagem básica, desenvolvida por meio de conhecimentos empíricos, como a gente debateu. As doenças e os transtornos eram tratados de diferentes formas culturais, religiosas e de civilização. Um dos grandes exemplos é o período pré-cristão, em que as doenças eram uma punição, um castigo. É importante ressaltar que tanto na cultura ocidental quanto na oriental, esse processo ocorreu de forma simultânea, e isso fez com que esse cenário atual, esse conhecimento científico e a compreensão da relação doença e saúde se estabelecem de forma diferenciada nas duas culturas. E aí foi o conhecimento da civilização hindu que estimulou a produção das bases teóricas sobre o funcionamento muscular, nervoso, linfático, o estudo de fato da anatomia. E a enfermagem começou a se estabelecer, os primeiros relatos foi lá no hinduísmo, que como uma profissão valorizada, embora ainda não reconhecida cientificamente. E aí, com o rompimento entre as práticas religiosas e esse conhecimento científico, houve um marco revolucionário na consolidação da saúde.
enquanto campo de estudo e de conhecimento, favorecendo o surgimento de novas técnicas e aprimoramento do cuidado. Acontece que, com esse rompimento, favoreceu a consolidação do conhecimento da saúde. Outras profissões alavancaram e a enfermagem passa por um período, digamos, negro. E a enfermagem, depois disso, lá no período moderno, foi ganhando espaço e se tornando relevante aos olhos da sociedade e da academia, dos professores, das escolas, transformando-se em uma ciência imprescindível e em uma profissão renomada. E aí, pessoal, espero que vocês tenham me entendido, tenham gostado de fazer essa retrospectiva, voltar um pouco à história, mesmo que mais técnica, né? A gente tá só falando, mas se a gente parar um pouco para pensar e rever, a gente consegue vivenciar um pouquinho quais foram as dificuldades, o que acontecia naquela época, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, um beijo em todos e até a nossa próxima aula.